Paz e graça a todos, paz e graça ao mundo. Vocês já ouviram falar sobre a importância dos 7 selos do Apocalipse? Meu nome é Pastora Degmar e hoje eu vou te apresentar detalhadamente os 7 selos do Apocalipse. E na segunda parte vou falar sobre os 4 cavaleiros. Então fiquem comigo até o final do vídeo e sejam todos muito bem-vindos. A Bíblia relata que nos fins dos tempos, Deus manifestará a sua ira contra toda a terra, pelo julgamento dos pecados do mundo. E isso será visto como o último chamado para que haja arrependimento e adoração a Deus. No livro do Apocalipse, o apóstolo João narra a visão que o Senhor lhe deu sobre esse tempo futuro. E esse julgamento será dividido em 2 partes: os 7 selos e as 7 trombetas. Neste vídeo abordaremos detalhadamente sobre cada um dos 7 selos. João teve uma visão. Nela continha um anjo à procura de alguém que tivesse a dignidade e honra de abrir o livro que dará início ao julgamento do mundo. Mas o apóstolo chora porque a Bíblia relata que não houve ninguém capaz de abrir o livro e de olhar para o livro. Entretanto, um entre os 24 anciãos ali presentes, olhando para João, disse: "Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos." Então João vê Jesus no centro do trono, que se encontrava cercado pelos 4 seres viventes e anciãos. Então Jesus, sendo o único com a capacidade e dignidade para abrir o pergaminho, abre-o. Naquele momento, os que o cercavam se ajoelharam no chão para adorá-lo. Então Cristo iniciou a quebra de todos os selos, um a um, mostrando ao mundo seu julgamento sobre toda a terra. Agora, irmãos, veremos os significados dos 7 selos do Apocalipse. O primeiro selo: a vinda do Anticristo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: "Vem e vê." Eu olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Irmãos, os 4 primeiros selos referem-se como os 4 cavaleiros do Apocalipse, sendo que o primeiro cavaleiro abre as portas para a vinda do Anticristo ao mundo. E este cavaleiro e a coroa representa que ele será extremamente poderoso, promovendo até um falso discurso de promover a paz no mundo, que foi descoberto falso devido ao arco que o cavaleiro segurava em suas mãos. Este arco representava que a intenção era somente o domínio do mundo e a enganação das pessoas, gerando assim a falsa paz no mundo. O segundo selo: o espírito de guerra. Irmãos, no segundo selo, João teve uma visão que relatava: saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Quando Jesus abriu o segundo selo, marcou a chegada do espírito de guerra,
que provocará as piores guerras, as mais sangrentas da humanidade. Durante este período, a maior parte dos habitantes da Terra perderão as suas vidas, pois o cavaleiro do cavalo vermelho trará em suas mãos uma grande espada que representará a justiça de Deus sobre os adoradores, a besta e os falsos profetas, para que sejam punidos por seus pecados. O terceiro selo, o espírito da fome. A visão de João descreve que, abrindo o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: "Vem e vê." Eu olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: "Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho." Irmãos, a cultura judaica explica que a cor preta representa angústia, desespero, lamentações e fome. Por isto, o cavaleiro do cavalo preto é representado pela cor preta, pois sua intenção é trazer ao mundo o desespero, a fome e a lamentação. Por isso ele traz consigo uma balança, que, segundo estudos, demonstram a crise econômica com sua inflação dos preços, dando consequências à falta de alimentos, fazendo com o que as pessoas trabalhem muito, sendo até exploradas para terem a mínima condição de comprar seu alimento. Irmãos, se vocês pararem para analisar isto, já vem acontecendo desde sempre, quando ainda as pessoas que não dispõem de condições para trabalhar e muitas das vezes não conseguindo ter seu próprio alimento, tornando-se moradores de rua. O quarto selo, o espírito da morte. Em sequência, o apóstolo João traz revelações sobre a vinda do último cavaleiro, dizendo: "E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: Vem e vê." Eu olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, com peste, e com as feras da terra. Irmãos, a abertura do 4º selo autorizará que o espírito da morte mate 1/4 da população da terra, e a grande maioria irão para o inferno devido à guerra, à fome, ataque de animais selvagens, que devido à ausência de comida se alimentarão dos seres humanos. Tudo isso causado pelas aberturas dos selos anteriores. O 5º selo, o desejo de justiça. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Ó verdadeiro e santo dominador, por que não julgas e vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram.
Irmãos, quando é aberto o quinto selo, João vê o que está acontecendo no céu. Vê os santos que, por amor à palavra de Deus, foram martirizados por sua fé em Cristo e pela verdade da sua palavra. A eles foi dito que tivessem paciência, porque muitos outros ainda morreriam pela sua fé em Cristo. O período da tribulação será um tempo terrível de perseguição para quem crer no Evangelho e permanecer fiel a Deus e a sua palavra. Os que estão no céu oram para que os ímpios que rejeitaram a Deus e mataram os seus seguidores recebam a justiça divina. O sexto selo. Grande catástrofe no universo. A visão de João mostrou uma grande destruição sobre a face da Terra e o sistema solar. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se, como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Irmãos, no sexto selo, Deus se levanta do seu trono para julgar toda a terra. E quem poderá suportar a ira de Deus diante de um grande terremoto em toda a terra? Pois os juízos catastróficos de Deus, descritos no sexto selo, abrangem tremores físicos no mundo, comoções cósmicas, densas trevas e terror para os habitantes de toda a terra. O apóstolo João teve dificuldades para descrever em palavras tudo o que contemplou. Um anjo deu a visão ao apóstolo João, onde ele viu os 144.000 selados, descrito como servos de Deus, provenientes das tribos dos filhos de Israel. Deus assinalará ou marcará as suas testas para indicar a sua consagração a Deus e que pertencem a Ele, e serão comissionados e capacitados pelo Espírito Santo para pregar durante os negros dias da tribulação e serão selados por Deus. Mas não significa que estejam protegidos da morte física, nem do martírio resultante da perseguição por Satanás. Estão, no entanto, protegidos do juízo divino direto e da aflição demoníaca. O sétimo selo. 7 trombetas. A abertura dos primeiros selos deixou o apóstolo João deslumbrante e ao mesmo tempo impactado de ver o poder de Deus na abertura do último selo e o que acontecerá, e descreveu tudo isso. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro
que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. A abertura do 7º selo, irmãos, dá início aos juízos das 7 trombetas. Os juízos das 7 trombetas são juízos parciais, o que significa 1 a 1, que o próprio Jesus fará, dando-se os 4 dos 7 primeiros julgamentos das trombetas, o que significa que 1/3 parte da vegetação da terra é destruída por fogo e saraiva. 1/3 parte do mar e dos rios é poluída. Os céus, o sol, a lua e as estrelas são escurecidos durante 1/3 parte do dia e da noite. Os julgamentos afetam os seres humanos, pois muitos são mortos, e o propósito do julgamento é advertir as pessoas. Por isso se faz um grande silêncio no céu, devido aos horrores diante dos julgamentos vindouros contra o pecado e a corrupção na terra. O propósito dos julgamentos é trazer as pessoas ao arrependimento. Mas com tudo isso se levantarão contra o Senhor, amaldiçoando-o com palavras blasfêmias. Depois de tudo isso, Jesus virá cheio de poder e de toda glória. Amém, amados irmãos? É por isso que Jesus deixa o generoso convite: vinde a Ele enquanto se pode achar. Amém? Se você ouviu o vídeo, gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho, o YouTube avisa você dos próximos vídeos que a pastora vai postar no YouTube. Deus abençoe a todos.